Olá, pessoal. Segue mais um vídeo para vocês. E o vídeo de hoje falaremos sobre abrir suas sombras. Eu já fiz 2 vezes vídeos sobre sombras e eu não vou me cansar de falar sobre isso, porque é um tema onde tem muito medo em cima disso. Muitas das pessoas têm medo de falar sobre isso, abrir sobre isso, sabe? De, de olhar para isso. Eu tinha muito medo, porque esse medo é natural. Ele vem das nossas emoções, ele vem das nossas experiências, ele vem do nosso subconsciente, esse medo, tá? A gente carrega esse medo por vidas e vidas, não só o medo como a culpa, tá? Então é natural. Então as sombras, elas, assim como as sombras, eletromagnetismo, karma, é tudo a mesma coisa. Pensamentos, sentimentos, emoções que estão ali ocultas e a gente não quer olhar, a gente não quer ver, entende? E como é um tema que, por esses dias eu passei por isso e eu andei abrindo cada vez mais, porque enquanto a gente estiver aqui, nesse planeta, nessa vida, a gente tem questões a serem curadas, né? E por esses dias eu venho abrindo mais a minha mente, abrindo no sentido de revelar mais para mim mesma algo que estava escondido dentro de mim e eu não dava conta, entende? Quanto mais a gente vai abrindo as nossas questões na nossa mente, a gente vai vendo que aquilo tudo é ilusório, que é só é como se fosse uma fumacinha que fica ali e sai, e voa. E é preciso a gente olhar para aquilo, é resolver aquilo, entende? Então, são questões emocionais que às vezes a gente sintoniza pensamentos de outras pessoas. Às vezes, esses pensamentos, eles vêm das nossas emoções mesmo, tá? E uma coisa base que a gente tem que ter certeza, uma consciência, um fato é que a nossa natureza, o nosso algo, a nossa essência, a sua essência é a harmonia, é benevolência, é a paz, é o amor. É aí que tem que estar a sua consciência. É aí que tem que estar a sua certeza interna. Antes de estar fazendo esse trabalho de abrir as suas sombras, abrir suas questões, suas emoções ocultas, enfim. Tem que ter certeza que dentro de você existe a paz, a harmonia, a sua real natureza, da onde você veio, qual a sua origem, por que você está aqui, entende? Isso é de vidas e vidas mesmo, e da onde você foi gerado, da onde você veio, a matéria-prima do seu corpo, o que que é, entende? Abre essas questões, vai buscar nos livros algo que te preencha, entende? E eu fui buscar isso, claro que eu não vou expor aqui, mas para mim eu só encontrei amor. E esse amor é que me firma, e que me sustenta e que me ajuda a olhar para essas sombras na qual eu estou sugerindo para vocês abrirem as suas e fico em paz, porque essas sombras são só nuvens, elas não existem, não existem, entende? Elas só vão existir a partir do momento que você der verdade naquilo, acreditar naquilo. A sua real natureza é harmonia, é paz, é amor. É aí que tem que estar a sua consciência. De resto, tudo que tiver de negativo não vem de você. Eu falei isso uma vez num vídeo, é como se você fosse numa peça de teatro na escola e você tivesse que vestir um personagem. A nossa vida é assim. Se você não acredita nisso, tudo bem, mas eu acredito assim, eu penso assim, entende? É como se a gente vestisse um corpo e viesse aqui viver essa experiência. Então, quando você abre isso, eu não tinha essa ideia antes, tá, gente? Eu só fui ter depois das limpezas emocionais. Eu fui encontrando, eu fiquei 4 anos, aí eu fui limpando, 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 que eu passei a ter essa ideia. Fui lendo alguns livros, e aí eu passei a ter essa ideia, entende? Então, essas experiências que nós temos e carregamos de vidas e vidas estão no nosso inconsciente. E quando a gente elas ficam ali, essas emoções negativas que temos armazenado no nosso inconsciente, essa negatividade, elas criam pensamentos negativos, principalmente pensamentos de medo, principalmente esses pensamentos absurdos que surgem na nossa mente, a gente tem medo de olhar para eles. E aí, quando tem medo desse pensamento, aí que ele fica ali mesmo. E aí a gente acaba se sentindo culpada
por causa desses pensamentos, tá? Então, tudo que te envergonha, que não é ilícito, que a sociedade condena, que a sua família condena, que você mesmo condena, que a sua religião condena, principalmente quando você está na religião, você tem um medo absurdo disso, porque quando eu estava, eu tinha, tá? Eu não fazia terapia, foi depois que eu saí, eu tive que me afastar para fazer esses auto atendimento terapia comigo mesma, sabe? Então, depois eu fui vendo que tudo era fantasmas meus. Assim, tinha tudo dessas experiências negativas que carregamos e ficam no inconsciente, entende? Então, tudo que tinha vergonha, vontades ocultas, essas vontades ilícitas que surgem em você, não é você, vem das suas experiências negativas, tá? Vontades ilícitas, ocultas, desejos ocultos, pensamentos ocultos. E principalmente quando você está num relacionamento, entende? Quando você vem um pensamento, você está partilhando com a mesma pessoa a mesma energia. Então, o que é seu é dela, todas as experiências dela vêm para você, então se misturam ali, tá? Quanto mais você abrir isso, não só para você, mas quanto para outra pessoa, e é tudo uma ilusão, é tudo, é como se fosse uma fumaça, uma nuvem, entende? Não é real. Real seria se você der verdade nisso, mas não é real. E a ferramenta de EFT, ela ajuda nisso. Você fala isso, abre isso para você, você abre as suas sombras para você, você não precisa abrir para ninguém. É claro que para um terapeuta, né? Se você tiver essa possibilidade, no começo, quando eu recebi essa ferramenta, eu não tinha possibilidade nenhuma de pagar um terapeuta. Foi depois que veio o dinheiro que começou as coisas fluírem melhor. E aí eu comecei a abrir todas as minhas meus traumas, é que vem dos traumas é que vem os pensamentos negativos. Desses pensamentos negativos que vem essas sombras, que vem essas vontades ocultas, os desejos ocultos, os pensamentos ocultos, medo de pensar naquilo. Eu lembro até hoje os pensamentos que eu tinha e o arrepio que vinha assim quando eu me conectava com esses pensamentos. Eu queria fugir, mas não dava, porque eram só pensamentos. Pensamentos de pornografia, de roubo, qualquer coisa. E o nosso, como eu ia falar, quando você sente um medo dentro de você, o medo é como se fosse um imã, aí que gruda, entende? Sentir o medo, aí que vem mesmo, entende? Por isso que a sombra, ela é muito boa para você abrir ela. Pega esse pensamento, faça a limpeza com ela. Mesmo que eu esteja com esse pensamento, eu me perdoo e me aceito profundo e completamente. Teve uma época que eu estava numa fase, há uns meses atrás, e vinha pensamentos muito pesados. E eu abri esses pensamentos pesados. E as palavras que eu falava, entende? Eu falava todas as palavras pesadas mesmo. Então, a ferramenta de EFT, ela serve para você fazer a limpeza emocional. E nessas palavras pesadas que eu tocava nos pontos, elas anulam tudo, dissolve tudo, vai embora tudo, evapora, entende? Porque a nossa real natureza é amor, é harmonia, o resto tudo se desfaz, entende? E essa ferramenta, eu fiz uma semana mais ou menos, essa limpeza emocional comigo, por causa dos pensamentos negativos que vinham. Mas pesado, gente, pesado, era sombra power. E aí eu comecei a abrir isso. Nossa, é como nuvem, vai tudo embora. Por isso que eu não me canso de falar sobre esse tema, porque são energias que se vão, se dissolvem. Você pode abrir as suas questões mais ocultas que estão dentro de você. Abra para você mesmo. Não precisa falar para ninguém. E aí, quando você vai abrir isso, vai abrindo dentro de você, tudo vai se dissolvendo. E você vai se conectando com algo muito bom, benevolente, a harmonia em você, entende? A paz que existe dentro de você. Essa é a sua real natureza. Quando vem esses fantasmas, esses pensamentos ocultos, ilícitos, desejos ou vontades, quando vem isso, abre isso para você, entende? E vai tocando nos pontos, mesmo que eu esteja sentindo isso por aquela pessoa, alguém casado, ou então uma mulher, ou então, sei lá, qualquer ideia que vier para você que seja algo sombrio, que seja algo oculto, ilícito, abra para você.
Não tenha medo de verbalizar isso para você. E se você sentir o medo, saiba que esses medos vêm das suas experiências. Quanto mais você limpar suas experiências negativas que estão no seu inconsciente, menos medo, menos ele vai te afetar, entende? Quando você souber de onde você veio, qual é a sua real natureza, ainda mais ainda, sabe? Você vai ficar muito mais seguro aqui. Não tenha medo de abrir essas sombras que estão nele, sabe? Porque você vai se conectar com o seu ser divino, com algo muito mais profundo em você, que é a harmonia, que é a paz, que é a alegria verdadeira, a alegria do ser. Essa é a sua real natureza. E nada, não é nada na forma que vai te preencher ou suprir isso, entende? Nada na forma. É o seu estado natural, é a alegria. O seu estado natural é a paz. Qual que é a palavra que eu sei? A sua felicidade é por natureza. Você vai se conectar com a sua felicidade por natureza, a sua paz por natureza, a sua alegria, que é a sua real natureza. Entende? Então, essas sombras são só fantasmas que vêm de experiências que você viveu e situações que você guarda, tá? Você tem um pensamento, aí surge uma emoção. Aí deixa o pensamento lá. Aonde vai esse pensamento? Para as sombras, acumulada com todas as suas experiências. Aí você está andando na rua, alguém te fala alguma coisa, você não é que você revida, mas você não expõe a sua ideia, tá? Não estou falando para você revidar, agredir, porque toda agressão é uma negatividade sua e não vai adiantar nada. Você tem que expor a sua ideia. Se você não expõe a sua ideia, você se fecha diante de algum comentário do outro, você está guardando essa emoção negativa e ela vai para suas sombras, para o seu inconsciente, e fica ali. E elas estão se retroalimentando. São energias vivas que ficam se retroalimentando. E para elas se fortalecer, elas vêm por meio de pensamentos negativos. Sabe esses pensamentos ruins de suicídio, de morte, de raiva, de, sei lá, de fazer algo que não aguenta mais? Vem desse lugar. Você vem alimentando tanta negatividade, vem recebendo tanta negatividade das outras pessoas, que você guarda tudo ali e não fala. Você tem que abrir esse quartinho escuro da sua mente, abrir para você, não precisa falar para ninguém, abre para o seu terapeuta. As coisas mais escabrosas. Não queira se fantasiar, se vestir de menino bonzinho ou menina bonzinha, mulher bonzinha ou bonzinha. Bem, todos nós temos sombras e luz. Dentro de nós existem sombras e luz. Você precisa abrir essas sombras, olhar para essas sombras, para que elas não se fortaleçam. Muitas das pessoas não deram conta e foram para o suicídio, porque não deram conta disso aqui. Isso aqui é ilusório, não existe. Eu sei o que eu estou falando. Ilusório, não existe. Abra suas sombras. Abra para você. E a ferramenta Yafiti, em minutos, você dissolve assim, ó. Porque ele não é real. Ele não é verdadeiro. Ele nem te pegar um pensamento oculto, uma vontade, um desejo oculto que você tem para você mesma, e fale aqui. Faça 3 vezes a frase de afirmação e vai tocando nos pontos. Você vai ver que tudo vai se dissolver, não existe. Você vai, nossa, acabou, não existe. Porque a nossa real natureza é harmonia. É como se a gente estivesse nesse mundo, a gente estivesse num teatro. E aí você vai se conectar com isso. Eu digo isso porque eu fiquei 4 anos limpando questões. E hoje eu sinto nitidamente isso. Dá para falar isso com propriedade, tá? E eu tive experiências muito intensas e densas no começo, tá? No começo eu já peguei experiências muito intensas, densas. Tem pessoas que teve mais experiências de abuso, foi abusada por meses ou foi abusada por anos. Então é preciso abrir essa ideia, essa experiência com essa pessoa, entende? Pega primeiro as situações pilares de abuso que você sofreu, de assédio que você sofreu. Pegue as situações pilares e vai abrindo uma por dia. No começo é angustiante porque tem muitas questões. Comigo foi assim. Era muito pensamento, era muita experiência. Eu ficava, não dava conta, eu queria terminar logo, eu achava que terminava, ia ficar belezinha. Depois que eu vi que não tem fim,
Não tem fim. Enquanto a gente estiver aqui, a gente sempre vai ter questões. Só que vai chegar uma hora que tudo fica mais calmo, tudo fica mais tranquilo, mas tem questões. No começo é muito mais difícil. É como se você abrisse a porta de um quartinho, olhasse se tivesse um fuá, aquele quarto bagunçado, e você não sabe por onde começar. Então, aí você se confunde, se perde, desanima, fica triste. Aí você tem que ter muita paciência com você, como diz ali com quem eu aprendi, muita paciência, muita persistência, e fazendo essa limpeza emocional com você mesmo, sabe? Todos os dias aí você vai chegar nesse lugar de calmaria. E vão existir outras sombras? Sim, vão existir, mas muito mais calmo, tudo muito mais tranquilo. Você vai conseguir lidar melhor, você vai saber quem você é de verdade, você vai se conectar com isso, aquilo que Eckhart Tolle fala do ser, você vai entender tudo aquilo que ele está falando, porque já ele já é uma pessoa que já está mais iluminada aqui, está aqui para tá num caminho mais elevado de consciência, né? E ele pode ali com a experiência dele nos ajudar. Então, pegue esses livros que pessoas que te ajudam a expandir a sua consciência, tá? E não fique preso em querer arrumar dinheiro, em querer arrumar trabalho, em querer arrumar, porque isso aí é consequência. Quando você limpa as suas questões emocionais e abre as suas sombras, principalmente as suas sombras, quando você abre julgamentos, críticas, situações que você não consegue ver, ficam ali tremendo. Quando você abre tudo isso, tudo mais fluirá para você, tudo mais virá por acréscimo. Tudo mais virá por acréscimo. Aí você vai entrar naquele pensa e cria, sabe? Tudo aquilo que você pensa virá para você. Então, tudo virá mais facilmente para você, porque não vem por causa desses bloqueios energéticos, essas experiências que nós temos, esses traumas que nós vivemos, entende? Então, abra, abra, pense, reflita melhor sobre isso. A ideia, a possibilidade de fazer esse autoconhecimento. A ferramenta de Afiti, ela é maravilhosa porque você está vendo na mente e você está vendo dissolver. A Ho'oponopono você não está vendo, mas ela também faz o seu trabalho. Num nível mais sutil, ela faz o seu trabalho, tá? Então, eu recomendo essas duas ferramentas. Experimente abrir suas sombras. São tudo historinha da mente. Não entre na vibe dessa galera que fica lá falando que você é isso, que você é aquilo que você não é. A sua real natureza é harmonia. A sua real natureza é alegria. A sua real natureza é prosperidade, é abundância, é amor. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Enquanto isso, curta e compartilhe com mais pessoas. A gente vai se falando. Tchau, tchau!